Pessoal, a gente vai falar agora sobre o Ministério Público junto aos tribunais de contas aí, ok? Primeira questão é falar que, segundo a Constituição Federal, o Ministério Público que atue junto ao TCU ou junto ao Tribunal de Contas Estadual integrará respectivamente o Ministério Público da União e dos Estados? Não integra. Eles vão possuir os mesmos direitos e garantias que são previstas na Constituição Federal para os demais membros dos Ministérios Públicos, tanto o da União quanto o do Estado, mas eles não integram, não se vinculam à estrutura do MPU nem do MPR. Então veja, o STF integra, diz que não se vincula então à estrutura do Ministério Público Comum. Quem? O Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas, ok? Então, olha, o artigo 130 da Constituição Federal vai dizer que aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplica-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos e vedações e a forma de investidura, ok? Mas não integra, porque o artigo 128 vai trazer um rol taxativo. Por exemplo, o MPU vai ter MPT, MPF, MPM, MPDFT, ok? Então, lembre disso. Continuando. Os membros do Ministério Público junto a tribunais de contas estadual aplicam-se os mesmos direitos e vedações e as formas de investidura dos promotores de justiça, certo? Certo. Uma vez que estão vinculados em termos administrativos ao respectivo Ministério Público Estadual, não tem nada a ver. Então não pertence, não estão vinculados. Questão errada, portanto. Questão 3. Conforme o entendimento do STF, é possível a criação de procuradoria especial no âmbito do Tribunal de Contas com competência para representá-lo judicialmente, né? Juridicamente, eu falo, judicialmente, nos casos em que este necessite praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia e independência em face aos demais poderes. Então veja, pessoal, a regra é que o TCU seja representado por um advogado da AGU. E, por exemplo, lá do outro lado, no outro poder, tem lá a CGU, que também ela é representada pela AGU. Então veja, se temos de um lado a CGU e outro a AGU, então veja que o pulo do gato é este, olha só. Então quando ele tiver, é possível criar então uma procuradoria especial para o que? Na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes. Então esse é o caso. Porque em face dos demais poderes? Porque veja aqui, ó, quem vai, em tese, quem representaria o TCU e a AGU aqui, ó, numa eventual situação aí que tivessem aí litigando aí a respeito de uma autonomia. Veja que de um lado ia ter um advogado, do outro ia ter outro advogado, iam estar brigando entre eles, então não teria sentido. Então por isso que nesses casos, quando tiver essa situação aqui em face dos demais poderes, eu posso então agora colocar aqui uma procuradoria especial. Então essa é a ideia, ok? E aqui o STF ainda vai falar que ele pode exercer atividade de consultoria e ainda de assessoramento aos órgãos do tribunal, para não ter um advogado da União lá, então ele pode trazer aí a criação, essa consultoria e um cargo para consultoria e assessoramento jurídico. Então a regra é que são representados pela União e a exceção, certa capacidade processual suscetível de ser desempenhada por procuradorias especiais, as quais também podem ser cometidos encargos de assessoramento jurídico das atividades técnicas e administrativas dos respectivos órgãos, ok? Questão 4.
os membros do MP junto ao TCU ocupam cargos vitalícios? Sim, porque eles detêm aí as mesmas prerrogativas e direitos previstos na Constituição Federal para os demais membros do MP. Então, são promovidos por concurso público específico, titulares dos mesmos direitos atribuídos aos membros do MP comum e sujeitos às mesmas vedações a que esses se submetem. Questão correta, ok? Então, vai dizer aqui o julgado do STF que esse preceito da Lei Fundamental da República submete-se aos integrantes do MP junto aos tribunais de contas ao mesmo estatuto jurídico que rege no que concerne a direitos, vedações, investidura no cargo, os membros do Ministério Público Comum, ok? Então, se submetem às mesmas regras, então aí está correta a questão, portanto, tem os mesmos direitos aí. Questão 5ª. Conforme a previsão constitucional, o MP junto ao TCU integra o MPU? Não. MP junto ao Tribunal de Contas não vai integrar aí o Ministério Público da União. Questão 6ª. Aos membros do Ministério Público Estadual que atua junto ao TCE da Bahia deve ser aplicados os direitos. Então, a eles devem ser aplicados os direitos e as vedações e forma de investidura aplicada aos demais membros. Então, nós temos sim direitos e vedações que são extensíveis aí aos membros que atuam junto ao Tribunal de Contas Estadual. Então, esse Ministério Público aí diferenciado, ok? Então, a questão está correta. 7ª, portanto. O Ministério Público tem verificado a existência de superfaturamento na obra de construção de estrada de rodagem, realizada por uma empresa que venceu a licitação para fazê-lo. Além de corrupção ativa e passiva, diante desse quadro, o MP requereu ao plenário da Corte de Contas medida cautelar para quebra do sigilo bancário. Então, lembre que quebra de sigilo bancário pode o Poder Judiciário, também pode CPI, Poder Legislativo, mas não pode a Corte de Contas. Então, está errado, ok? Bem como situação, execução, o resto está certo. Então, questão incorreta. Quem pode, então, aí, de acordo com a Lei Complementar 105, que é um rol taxativo, pode, então, decretar aí a quebra de sigilo. Quem? Poder Judiciário, Legislativo, incluído as CPIs, e as autoridades e agentes fiscais tributários, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Ok? Então, na situação, será lista a decisão do pleno? Não. Ilícita, não pode. Que defira, certo? Então, cuide. Não, deferiu, não pode. Deferir, estaria certo. Questão 8ª. A jurisprudência do STF firmou o entendimento que o Ministério Público, junto aos tribunais de conta, deve ser representado por membros do MP da respectiva unidade da federação. Então, temos isso? Não temos. Então, está dizendo aqui que a jurisprudência do STF diz que o quê? Que entende que o Ministério Público, junto aos tribunais de contas, deve ser representado por membros da respectiva unidade da federação. Não tem nada a ver, são carreiras distintas, ok? Então são concursos distintos, então não vai ser representado então aí por membros do MP da respectiva unidade da federação. Questão 9ª. Devido ao princípio da unidade, o Ministério Público previsto constitucionalmente, o STF. Então, devido ao princípio da unidade do Ministério Público, o STF firmou o entendimento de que o MP junto aos tribunais de contas deve, em princípio, integrar a estrutura do MP do respectivo Estado. Mentira, não integra aí a estrutura do MP do Estado. Então, a questão está incorreta. Última questão da bateria vai dizer que não, segundo a STF, não ofende os princípios da organização do Estado adotados pelo modelo federal
circunstâncias que uma Constituição Federal prevê que membros do MP estadual oficiem junto ao respectivo Tribunal de Contas. Então, ele está dizendo que é uma função estar lá oficiando junto ao Tribunal de Contas. Um membro do Ministério Público comum pode isso? Resposta: não, são funções distintas. Então, quem vai oficiar junto ao respectivo Tribunal de Contas? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, é constitucional, ofende o princípio da organização do Estado se nós trouxéssemos essa possibilidade que o Ministério Público, MPU, por exemplo, fosse oficiar junto ao TCU. Não poderia. Por que não poderia? Porque nós temos lá o Ministério Público interno, ok? Que não, novamente, ele não compõe aí a estrutura dos outros Ministérios Públicos. O MPU é o Ministério Público à parte, ok? Então seria essa a ideia. Então a questão está incorreta. Vamos para a próxima bateria. Um abraço.